Muito bem, meus amigos, vamos dar então continuidade ao nosso aulão de véspera para o concurso do Detran Mato Grosso 2015. Já é a parte 2, aqui nós vamos falar um pouquinho sobre o período imperial. Vamos recordar, fazer uma super revisão sobre os principais temas relativos ao período imperial de Mato Grosso. O que é importante nesse período? Sobretudo, a guerra da Tríplice Aliança contra o Paraguai e também as repercussões econômicas da Guerra do Paraguai para a província de Mato Grosso. Vamos lá, então? Começando pela questão seguinte, temos uma gravura. A gravura dos índios Apiacá, no Rio Arinos, elaborada pelo pintor francês Aimé Adrien Tuné. É uma aquarela mostrando indígenas mato-grossenses no século XIX. Tuné fez parte da expedição Langsdorff, que no início do século XIX trilhou o território mato-grossense. Tuné, inclusive, acabou falecendo afogado nas águas do rio Guaporé, lá em Vila Bela. Tentou atravessar o rio Guaporé a nado e acabou falecendo. Muito bem, mas deixou algumas imagens importantes que dizem respeito à sociedade mato-grossense do século XIX, como essa aqui. A gente observa a imagem, mostra os índios Apiacá. Muito bem. Aí depois a gente tem o comando da questão, que diz assim, olha só. Após a abertura dos portos brasileiros, 1808, várias expedições científicas vieram para o Brasil, interessadas em conhecer melhor essa terra. Muitas delas passaram por Mato Grosso e deixaram registros acerca de diferentes aspectos. Opa, já nos contextualizou melhor. Já não estamos mais sem rumo nessa questão. Vimos aquela imagem, aquela aquarela mostrando os índios Apiacá, aquela aquarela que foi feita por um pintor francês, o Aimé Adrien Tuné. Ele participou de uma expedição científica que passou por Mato Grosso lá na primeira metade do século XIX, a expedição Langsdorff, uma expedição científica que visava investigar fauna, flora e conhecer também os tipos humanos habitantes da então província de Mato Grosso. Olha só, essa é uma questão muito interessante, pessoal. Depois do período joanino, que se inicia em 1808 com a vinda da corte portuguesa e sua instalação no Brasil, na cidade do Rio de Janeiro, com a abertura dos portos, datada de 1808, tivemos a vinda de muitos estrangeiros para o Brasil. E algumas expedições científicas também se interessaram em conhecer o Brasil. Essas expedições, como eu já disse, faziam investigações científicas acerca da fauna, acerca da flora brasileira, a conhecer os povos indígenas, as populações que estavam no interior do Brasil, mostrar o Brasil para o mundo. Ok? Então, várias expedições acabaram passando pelo Brasil, não só Mato Grosso. Pará, Goiás, o interior de São Paulo, de Minas Gerais, recebeu ilustres visitantes, esses cientistas do século XIX, os famosos cientistas viajantes. Sobre esse tema, assinale a afirmativa correta. Letra A. Essas expedições fizeram caça predatória e exploração ilegal de minério, deixando apenas destruição para os moradores de Mato Grosso. Nada disso. Como eu já frisei anteriormente, eram expedições de cunho científico. Elas até poderiam estabelecer aqui em Mato Grosso investigações acerca das potencialidades econômicas que eventualmente poderiam existir nesse território. Mas, a princípio, tratavam-se de expedições científicas. E como expedições científicas, visavam fazer descobertas vegetais,
minerais, sociológicas, antropológicas aqui neste território. Letra B. Tais expedições científicas legaram um precioso conhecimento sobre costumes, festas, fauna e flora, reconhecidos em seu valor até nossos dias. Lógico, claro, está aí a sua resposta. Essas expedições foram importantíssimas para um maior conhecimento acerca das riquezas vegetais, riquezas minerais, da multiplicidade social vivenciada no Brasil, os costumes dos povos indígenas, os costumes das populações interioranas do Brasil, suas práticas, seus hábitos, sua religiosidade, as formas de interação social, porque essas expedições registravam tudo, eles tinham cadernos de campo, eles tinham diários de bordo, onde redigiam e registravam tudo o que viam. Então, analisando o material coletado por essas várias expedições que passaram por Mato Grosso, a exemplo da expedição Langsdorff, nós podemos ter uma ideia de como vivia a população de Mato Grosso na referida época, ou seja, século XIX. Letra C. As expedições científicas interessaram-se apenas pela fauna e flora, desinteressando-se pelo registro da presença de índios. Cuidado com essas frases, cuidado com essas expressões restritivas. Apenas, nunca, sempre, jamais, exclusivamente. São pegadinhas. 99% das vezes são afirmações erradas, falsas, como essa, por exemplo. As expedições científicas não se interessavam apenas pela parte vegetal e mineral e animal, né? No caso, elas também se interessavam pelos tipos humanos, e entre os tipos humanos, estudar o comportamento das várias sociedades indígenas que existiam no território mato-grossense. Letra D. Tais expedições tentaram fazer um grande levantamento de informações sobre o Brasil, mas os seguidos conflitos com os povos indígenas impediram sua continuidade. Falso. Ocorreram várias expedições científicas pelo território brasileiro ao longo do século XIX. Era de interesse desses pesquisadores, desses cientistas europeus, conhecer o interior do Brasil. E Mato Grosso está nesse contexto também. Por aqui passaram a expedição Langsdorff, a Carl von den Steiner, passou por aqui também, Bartolomé Bossi. São alguns, mencionei apenas alguns dos cientistas viajantes que passaram por aqui. Então, gente, onde é que estava mesmo a alternativa correta? Essa aqui, né? Tais expedições científicas deixaram um precioso conhecimento sobre costumes, fauna, flora, povos indígenas aqui em Mato Grosso. Letra B de bola é a nossa alternativa correta. Próxima questão. Também da banca UFMT, a nossa banca para o concurso do Detran 2015. E a gente vai detonar essa banca. Vamos gabaritar no que tange a história de Mato Grosso. Vamos lá, estudando com clareza, com determinação, com afinco, que a gente vai conseguir. O presidente da província de Mato Grosso, João José Pedrosa, em 1878, vamos sempre mostrando o contexto histórico. Você tem que sempre ficar ligado no contexto histórico. Olha aqui, província de Mato Grosso, você já sabe que é século XIX. Você já sabe de antemão que é o período imperial brasileiro. 1878, opa, final do século XIX, é o último período ali, a última década, né? Praticamente a última década do Império Brasileiro. O Império acabou em 1889. Com a proclamação da República. Então, o finalzinho, o ocaso do período imperial no Brasil. Então, aí, o presidente da província, aqui de Mato Grosso,
o José Pedrosa, lá em 1878, falando à Assembleia Legislativa da província de Mato Grosso, apontou dificuldades para o desenvolvimento econômico, entre elas a baixa densidade populacional da província. Olha aqui, baixa densidade populacional. O que quer dizer isso? Pequeno número de habitantes da província de Mato Grosso. Uma das propostas do presidente para a solução do problema, seguindo o exemplo de São Paulo, foi... Vamos matar. O contexto qual é? Século XIX. Final do século XIX. O que o presidente da província de Mato Grosso está falando para a Assembleia Legislativa? Ele está dizendo que Mato Grosso tem uma população diminuta, uma baixa densidade populacional. Ele quer implantar medidas para solucionar esse problema, certo? E ele usa um exemplo. Que exemplo que ele citou aí? São Paulo. Opa, peraí. O que estava acontecendo em São Paulo nesse momento histórico? Estava o processo da política de imigração, a vinda de imigrantes europeus, italianos, espanhóis, que vieram para São Paulo para fazer o que mesmo? Trabalhar nas lavouras de café, que estavam em expansão lá no oeste paulista. Então vamos acompanhar. Se o presidente da província de Mato Grosso, ele está falando, Mato Grosso, uma população muito pequena, diminuta, tal e coisa, um território grande, uma população pequena, tal e coisa. Então o que ele está sugerindo? Sugerindo que sejam criadas campanhas para a atração de novos moradores para a então província de Mato Grosso. E quem seriam esses novos moradores? Os imigrantes. Vamos então ver as alternativas. Atração dos grupos industriais localizados nas áreas litorâneas. Claro que não, né? Até porque o Brasil, nesse contexto histórico, não tinha grandes grupos industriais. A industrialização do Brasil ainda engatinhava. Era bem diminuta ainda. Nós podemos dizer que o Brasil só vai se industrializar de fato no século XX, na era Vargas. Então, essa afirmação aqui é absurda. Letra B. O estímulo à população local para o casamento e geração de filhos. Então, quer dizer que o presidente da província de Mato Grosso está incentivando a galera a gerar mais filhos. Não, não é essa, não. A questão é a atração de novos moradores. Se fazer campanhas mesmo para atrair novos moradores, que seriam imigrantes para essa região. Letra C. O estabelecimento de uma política de colonização que trouxesse para Mato Grosso imigrantes estrangeiros. Opa! Encontramos aí a alternativa correta. É essa a questão. Veja só, pessoal, lá no século XIX, nós tínhamos algumas teorias de cunho racista, que diziam que o Brasil só poderia ser um país plenamente desenvolvido quando a população branca suplantasse as demais populações brasileiras, ou seja, negros e indígenas. Havia essa visão, o chamado darwinismo social, que parte, não estou dizendo toda, mas parte da elite brasileira assimilou essas teorias absurdas e preconceituosas. A famosa teoria do branqueamento da população brasileira. Aqui em relação a Mato Grosso, nós falamos agora há pouco, na questão anterior, que muitas expedições científicas passaram por aqui. E, via de regra, a visão que tais expedições tinham a respeito da população mato-grossense era uma visão calcada no etnocentrismo cultural. Ou seja, viam a população local como inferior,
Muitos cientistas, viajantes estrangeiros que passaram por aqui, diziam que este território era detentor de grandes potencialidades econômicas, mas que a população local não tinha condições intelectuais de promover tal desenvolvimento econômico para a região, que seria necessário a importação de novos habitantes para que Mato Grosso tivesse um crescimento de seu potencial econômico. Aqui o presidente da província, o José Pedrosa, vai comprar este discurso e vai dizer que era essencial que Mato Grosso fizesse campanhas para a vinda de colonos para cá. Esses colonos seriam necessariamente imigrantes para promover o desenvolvimento, não apenas o povoamento, mas também o desenvolvimento econômico dessa região. Esta é a alternativa correta, a letra C. Temos ainda a letra D, a catequização dos índios e sua inclusão nas relações comerciais e industriais existentes. Opa, nada a ver. Catequização dos índios, aqui em pleno século XIX, e ainda mais integração a atividades comerciais e industriais existentes em Mato Grosso? Não, afirmação incorreta. Nesse período referido que aparece nesta questão, Mato Grosso estava passando por um processo de dinamização econômica. Depois do término da Guerra do Paraguai, Mato Grosso vai ter um maior dinamismo em sua economia, vão surgir novas potencialidades, novas atividades econômicas, que nós ainda vamos enfocar um pouquinho aqui nessa nossa revisão, nesse nosso aulão de véspera. E a letra E, fortalecimento das relações comerciais com as demais províncias do Império e com os países vizinhos. Não, essa política, como dissemos, visava colonização através da vinda, ou pelo menos do estímulo à vinda de imigrantes estrangeiros para este território. Letra C. Vamos para a próxima questão agora, gente. Diz respeito à questão da mão de obra escrava em Mato Grosso. O uso da mão de obra escrava em Cuiabá apresentou algumas peculiaridades que podem ser atribuídas à capacidade da economia local em absorver essa força de trabalho ou a pequena inserção dessa economia no mercado externo. Sobre o assunto, assinale a afirmativa correta. Portanto, temos aqui uma questão que fala sobre mão de obra escrava, século XIX, aqui em Mato Grosso. Vamos lá, alternativa A. Os escravos viviam em profundo isolamento social, havendo mesmo um arraigado preconceito à sua presença. Não, é claro que os escravos não estavam isolados socialmente. Eles interagiam com outros elementos componentes da sociedade mato-grossense. B. Os escravos constituíram um grupo merecedor de tratos privilegiados pela sociedade local, dada a relação pequeno número e alto custo. Não, os escravos estavam sujeitos a jornadas extenuantes de trabalho, péssima alimentação, péssimas condições de moradia, notadamente nas senzalas, e castigos físicos constantes. Letra C. As condições de vida dos escravos eram muito melhores que as dos brancos pobres, o que os distinguia socialmente. É claro que não, as condições de vida dos escravos eram péssimas, quase tão ruins quanto a dos livres pobres. Podemos dizer que o que distinguia um escravizado de um livre pobre é que o livre pobre ao menos tinha a sua liberdade. Letra D. As condições de vida de livres pobres e escravos eram muito próximas, chegando a constituir laços de solidariedade. Essa é a afirmação correta, até porque Cuiabá, durante muito tempo, ficou isolada economicamente. O isolamento econômico e político que acabava refletindo nas condições de vida de sua população.
Então, tanto escravos quanto homens livres pobres tinham a miséria rondando o seu cotidiano. Por isso, foram estabelecidas algumas relações de solidariedade entre esses dois grupos sociais. Letra D, verdadeiro, portanto. Agora sim, vamos analisar essa próxima questão. Fala sobre a Rusga, um importante evento político ocorrido em Mato Grosso no contexto do período regencial, mais precisamente do ano de 1834. Foi lá que aconteceu a Rusga, aqui em Cuiabá. A Rusga em Mato Grosso, portanto, foi um dos mais precoces movimentos regenciais, visto que deflagrado em 1834. Mesmo tendo sido uma luta armada travada no interior das elites, ela engrossou uma movimentação mais ampla, tendo sido plural em suas reivindicações e expressões. A Rusga, então, foi um importante movimento de cunho político e social que aconteceu na então província de Mato Grosso no ano de 1834. A Rusga marcou o antagonismo político entre as elites que disputavam a hegemonia aqui na província. De um lado estavam os liberais, organizados em torno da Sociedade dos Zelosos da Independência, e de outro lado, quem é que estava? Estavam os conservadores. Os conservadores estavam unidos em torno da sociedade filantrópica. Então, essa disputa política envolveu os interesses das elites. O poder estava nas mãos dos conservadores e os liberais almejavam conquistar esse poder aqui na presidência da província mato-grossense. Entretanto, é preciso salientar ainda que neste movimento político, ocorrido dentro do contexto turbulento do período regencial, tivemos ainda a participação de várias camadas sociais. As camadas populares participaram ativamente dos eventos que caracterizaram a Rusga, através de saques, através de roubos das casas comerciais que pertenciam à elite portuguesa residente em Cuiabá. Inclusive, alguns portugueses ricos foram assassinados pelos rusguentos. Isso aconteceu em 30 de maio de 1834, a data da deflagração da Rusga em Cuiabá. Vamos analisar então as alternativas que temos por aí. Essa citação, mais uma vez, foi extraída da obra da historiadora Elizabeth Madureira Siqueira, no livro já citado aqui em nosso aulão de véspera, História de Mato Grosso, da ancestralidade aos dias atuais. Sobre o movimento A Rusga, assinale a afirmativa correta. Letra A. Propôs a abolição do trabalho escravo com o objetivo de conseguir a adesão não só de cativos, mas também de grupos abolicionistas. Afirmação falsa, meus amigos, uma vez que a Rusga não visava nenhum tipo de transformação econômica, transformação na estrutura econômica mato-grossense. Errada essa afirmação. B. Foi também impulsionada pela questão da cor, pois os revoltosos, em sua maioria mulatos ou crioulos, sentiam-se inferiorizados em relação à população branca. Essa está correta. Afirmação. A Rusga teve também essa questão étnico-racial. A maioria dos componentes, a maioria dos rusguentos eram elementos não brancos, que se sentiam inferiorizados em relação à elite branca. Letra C, o principal alvo dos revoltosos foi a elite comercial e os pequenos proprietários. Não, a elite comercial portuguesa e os grandes proprietários, justamente as camadas dominantes, notadamente formada por elementos
portugueses. O grande alvo dos revoltosos era a elite comercial portuguesa. Letra D, em seu momento de maior radicalização, os líderes do movimento pretendiam a independência da província. Falsa afirmação. Significou a reação das elites da província à promulgação da Constituição Imperial. A Constituição Imperial é de 1824, a Rusga é de 1834, como dissemos, numa disputa política entre as elites mato-grossenses, de um lado liberais, de outro conservadores. A afirmação correta é a letra B de bola. Mais uma questão ainda abordando a mesma temática, da Rusga. Mais uma questão elaborada pela UFMT. A Rusga foi um reflexo do período regencial no Brasil, 1831-1840, consequência da abdicação de Dom Pedro I. Dois grupos políticos dominavam a vida pública nacional, os progressistas e os regressistas. Progressistas, que mais tarde seriam conhecidos como liberais, e regressistas, que mais à frente seriam chamados de conservadores. Nas províncias, em Mato Grosso não foi diferente, seus adeptos agrupavam-se sob nomes diversos. Então, os progressistas ou liberais estavam reunidos junto à Sociedade dos Zelosos da Independência, ao passo que os conservadores, por sua vez, estavam aglutinados na Sociedade Filantrópica. Os membros dessas duas associações disputavam ferrenhamente o poder local e foi nessa busca obsessiva pelo direito de mandar em tudo e em todos que eles protagonizaram um capítulo sangrento da história mato-grossense, que foi a Rusga. Vamos ver então as alternativas que nos aparecem aqui. Vamos lá. Sobre as causas para a ocorrência da Rusga em Cuiabá, considere. Item 1. Os conflitos políticos entre a Sociedade dos Zelosos da Independência e a Sociedade Filantrópica. Aí está correta. Os liberais estavam unidos em torno da Sociedade dos Zelosos da Independência e os conservadores na Sociedade Filantrópica. Beleza. Afirmação verdadeira. Item 2. O alinhamento de toda a elite cuiabana, a coroa portuguesa, contra os interesses do Rio de Janeiro. Falso. Toda a elite cuiabana estava dividida. De um lado liberais e de outro conservadores. Falsa essa afirmação, portanto. Item 3. As alianças entre grupos revoltosos e a guarda municipal contra um governo fragilizado. Essa afirmação está correta. A guarda municipal participou ativamente, apoiando os revoltosos na Rusga. Portanto, são causas para a ocorrência da Rusga os itens 1 e 3, que aparecem aqui na nossa letra A. Muito bem, então, meus amigos, vamos continuar aqui para mais uma questão, também elaborada pela banca da UFMT. Uma questão que trata da Guerra da Tríplice Aliança. Atenção, este é um tema bastante quente, é um tema muito recorrente, aparece demais nas provas elaboradas pela UFMT. Guerra da Tríplice Aliança e suas consequências. Vamos lembrar aqui que Mato Grosso foi um dos cenários da Guerra do Paraguai, ou Guerra da Tríplice Aliança contra o Paraguai. Então, logicamente, é um tema muito importante da história de Mato Grosso e é um dos temas campeões, um dos temas que mais aparecem nas provas de concurso público aqui em Mato Grosso. Então fica ligado, dá uma revisada sobre as causas, os principais eventos e principalmente as consequências da Guerra do Paraguai para a província de Mato Grosso. Vamos à questão então, meus amigos. Durante a guerra contra o Paraguai, 1865-1870, bom, antes de eu continuar a ler
o enunciado dessa questão, vale a pena fazer um pequeno parêntese. Há uma certa discrepância em relação ao contexto em que se deu a Guerra do Paraguai, ao lapso temporal em que ela aconteceu. Alguns historiadores afirmam que ela vai de 1864 a 1870. Outros já afirmam que ela foi de 1865 a 1870. Por que essa diferença? 1864, no final desse referido ano, é que ocorrem as primeiras hostilidades envolvendo o Paraguai e o Império Brasileiro. O Paraguai, à época governado pelo ditador Francisco Solano Lopes, bloqueou a navegação através do rio Paraguai, que era justamente o elo entre Mato Grosso e a capital do Império, o Rio de Janeiro, o que fazia o intercâmbio entre a província mato-grossense e a sede do governo imperial brasileiro era a navegação através da hidrovia do Paraguai. E quando o presidente da República do Paraguai fechou, bloqueou, obstruiu a navegação através do rio Paraguai, evidentemente que Mato Grosso ficou isolado. O primeiro ato que marca o início da Guerra do Paraguai foi a prisão do navio, o vapor brasileiro Marquês de Olinda, que passava pelo Paraguai, levando ninguém menos do que o presidente nomeado da província de Mato Grosso, que era o Frederico Campos, que morreu no Paraguai. Portanto, 1864 é o início das hostilidades Brasil-Paraguai. 1865, meus amigos, mais precisamente no dia 1º de maio, é quando foi celebrado o Tratado da Tríplice Aliança. Ou seja, Brasil, Argentina e Uruguai uniram forças, fizeram um acordo, um pacto, uma aliança militar para enfrentar o Paraguai. Tudo bem? Então, por isso essa diferença. Mato Grosso, então província, foi invadido e teve várias de suas cidades tomadas. Sobre o tema, analise as afirmativas. Primeira afirmação. A província de Mato Grosso foi atacada com relativa facilidade, em razão de sua precária militarização, pouca população e grande extensão territorial. Verdadeiro, pessoal. Presidente paraguaio Francisco Solano Lopes, através de sua espionagem, tinha conhecimento da fragilidade e de quão precária era a defesa da fronteira mato-grossense. Por isso que o território mato-grossense foi facilmente invadido e ocupado pelas tropas do exército paraguaio. Item 2, chegando aí. Os paraguaios tentaram tomar o Forte Coimbra e foram facilmente derrotados. Claro que não. Os paraguaios avançaram sobre o Forte Coimbra, tomaram o Forte Coimbra e em seguida tomaram alguns núcleos urbanos próximos, como por exemplo a vila de Corumbá, caiu nas mãos dos paraguaios. A cidade de Corumbá foi invadida e tomada pelas forças inimigas. Verdade. Corumbá foi sitiada pelo exército paraguaio. 4. Augusto Leverger, o futuro barão de Melgaço, foi um dos comandantes do batalhão dos voluntários da pátria, formado para defender a capital, Cuiabá, nas colinas de Melgaço. Verdade. Por isso que o nosso Augusto Leverger recebeu, depois da Guerra do Paraguai, o título honorífico de Barão de Melgaço. Ele recebeu essa comenda diretamente do imperador Dom Pedro II. Verdadeiro, então.
Estão corretas as afirmativas 1, 3 e 4, 2, 3 e 4, 1, 2 e 3, 1, 2 e 4. Então, estão corretas as afirmações 1, 3 e 4. Está aqui na nossa letra A. Mais uma questão aqui que caiu na prova da Polícia Judiciária Civil, elaborada pela UFMT. A partir das últimas décadas do século XIX, a pecuária passou a ocupar papel de destaque na economia mato-grossense. Sobre o assunto, assinale V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas. Olha só, pessoal. Consequência da Guerra do Paraguai, nós tivemos um processo de maior dinamismo econômico para a província de Mato Grosso, que passou a se integrar de forma mais intensa ao capitalismo internacional, na medida em que a província de Mato Grosso passou a exportar produtos naturais, ou produtos in natura, produtos do extrativismo vegetal, como poaia, erva mate, e exportar também derivados da produção bovina, exportou látex no final do século XIX, começo do século XX, teve a instalação das casas comerciais nos municípios de Corumbá, Cáceres e Cuiabá, teve também o surgimento das usinas de açúcar, localizadas ao longo do rio Cuiabá, enfim. A economia mato-grossense teve uma guinada de 180 graus, passou por um processo intenso de alterações, isso é importante. A pecuária também passa por um processo de modernização pós-Guerra do Paraguai, ou seja, final do século XIX, primeiras décadas do século XX. Nesse período, nesse contexto histórico, a pecuária passou a ocupar um papel de destaque dentro da economia mato-grossense. Vamos ver então os itens referentes a esta temática. 1. A intensificação da navegação pelo Rio Paraguai a partir de 1870 proporcionou a vinda de várias empresas, inclusive estrangeiras, para a então província de Mato Grosso, visando a exploração da pecuária. Verdade essa afirmação, gente. Após a Guerra do Paraguai, a pecuária mato-grossense vai passar por um momento de crescimento, levando à sua industrialização no início do século XX. A Primeira Guerra Mundial acelerou a expansão das indústrias de charque, que exportavam parte significativa da produção para a Europa, a fim de abastecer as tropas. Verdade, durante a Primeira Guerra Mundial, travada entre 1914 e 1918, houve exportação de charque para as tropas beligerantes. Próxima afirmação, vamos ver. Dentre as indústrias de transformação dos subprodutos bovinos, charque, caldo de carne, secamento de couro, destacou-se Descalvados, construída durante o período imperial, próximo à cidade de Cáceres, às margens do rio Paraguai. Afirmação verdadeira. Surgiu aí Descalvados, importante nesse processo de industrialização da atividade pecuária em Mato Grosso. Quarta afirmação. Atualmente, a pecuária constitui o mais importante ramo da economia do Estado, sendo a carne bovina o principal produto de exportação para o mercado externo. Opa, essa afirmação é incorreta, meus amigos, pois sabemos que a principal atividade econômica de Mato Grosso nos dias atuais é justamente o agronegócio, é principalmente a sua exportação de grãos,
com destaque para a soja. Portanto, esta afirmação 4 está incorreta. A afirmação 4 é falsa. A sequência correta, então, é verdadeiro, verdadeiro, verdadeiro e falso. Está aqui na letra B de bola. Mais uma questão aqui, gente. Questão recente. Olha só, essa questão caiu no concurso da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, realizado agora em 2015, que teve como banca examinadora a FGV. Essa questão fala especificamente sobre o aspecto da mão de obra escrava em Mato Grosso. Vamos a ela. A presença de escravos africanos em Mato Grosso é decorrente do desenvolvimento da mineração a partir da primeira metade do século XVIII. Desde o começo, a escravidão foi acompanhada por diversas modalidades de resistência ao trabalho compulsório, entre as quais a fuga e a organização de quilombos. Aí o que vem mais importante, o comando da questão. Você já leu aqui a entrada dessa questão, fala sobre mão de obra escrava, fala que os escravos começaram a ser inseridos no território mato-grossense com as primeiras descobertas de ouro no início do século XVIII. E falou também sobre aspectos de resistência, as fugas e a formação de quilombos. Agora vem o comando da questão. Vamos analisar criteriosamente o comando dessa questão. Assinale a opção que indica os 2 quilombos mato-grossenses mais importantes dos séculos XVIII e XIX. Atenção! A questão pede que você identifique a alternativa que consta os nomes dos mais importantes quilombos mato-grossenses. Um do século XVIII, período colonial, e outro do século XIX, período imperial. Beleza. Então vamos procurar as alternativas corretas. Letra A, Piolho e Carucango. Letra B, Quariterê e Rio Manso. Letra C, Palmares e Piolho. Letra D, Carucango e Quariterê. Bom, temos ainda a letra E, Aldeia da Carlota e Palmares. Muito bem. Vamos então encontrar essa alternativa correta, alternativa certa, certeira, matar essa questão. Olha só, gente, os quilombos foram bastante abrangentes ao longo da história de Mato Grosso, no período de vigência da escravidão. Foram vários quilombos edificados. O quilombo do Piolho, também chamado de Quariterê, foi o mais importante, porque ele teve um grande período de atuação, ele teve a liderança de uma mulher, a rainha Teresa de Benguela. Ele é o principal símbolo da resistência negra contra a escravidão em Mato Grosso. Mas não foi o único quilombo. Tivemos inúmeros outros. Quilombo do Mutuca, Quilombo do Seputuba, Quilombo Jangada, Quilombo do Mata Cavalo em Santo Antônio, Quilombo do Mata Cavalo em Nossa Senhora do Livramento. Agora sim, quase que eu errei. Nossa Senhora do Livramento, Quilombo do Mata Cavalo. Tivemos ainda o Quilombo do Rio Manso, ou Cansanção, que surgiu durante o contexto histórico da Guerra do Paraguai. Este quilombo foi formado também por soldados desertores da guerra, aquelas pessoas que eram convocadas para formar os batalhões dos chamados voluntários da pátria e acabavam fugindo para as imediações de Chapada, onde se formou esse quilombo. Quilombo do Rio Manso ou Cansanção. Os 2 mais importantes quilombos registrados ao longo da história de Mato Grosso foram o quilombo do Piolho, também chamado de Quariterê. Atenção, quilombo do Piolho, também conhecido como Quariterê. E o quilombo do Rio Manso, também chamado de Cansanção. Então vamos encontrar a alternativa correta aí.
Quariterê e Rio Manso são os principais quilombos registrados pela história de Mato Grosso, respectivamente. O primeiro, do século XVIII, que teve a liderança da Teresa de Benguela, e o segundo, do século XIX, o contexto histórico da Guerra do Paraguai. Quariterê ou Piolho, Rio Manso ou Cansanção. A alternativa correta, letra B de bola. Beleza então, pessoal, vamos chegando então aqui na reta final de nosso segundo aulão de véspera para o concurso do Detran 2015, concurso este que tem a UFMT como banca examinadora. É importante fazer essa revisão para que você possa ter um grande desempenho, para que você possa ficar competitivo neste concurso, nessa prova que está chegando aí, e eu estou torcendo por você. Te vejo então na parte 3, onde a gente vai tratar dos principais assuntos referentes ao período republicano. Nós vamos falar, por exemplo, dos movimentos coronelistas, vamos falar da era Vargas em Mato Grosso, com a marcha para o oeste, vamos falar também sobre o processo de divisão do estado de Mato Grosso e sobre a colonização empreendida durante a década de 70, a fase dos governos militares no Brasil. E eu espero por você. Um grande abraço e até a próxima. Fui! Clique like.